estar aqui novamente com vocês para falarmos sobre constelação familiar, terapia sistêmica, saúde mental, hoje com uma convidada especial, que é justamente sobre esse tema que ela vai trazer, um conhecimento para agregar na saúde mental através da ginástica do cérebro. Então, hoje eu trago para vocês a Vanessa. Gostaria que a Vanessa se apresentasse, contasse um pouco da história dela para vocês e sobre o método que ela utiliza nesse tratamento. Muito bem. Então, olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui, né, Júlia? Conversando e compartilhando com essas pessoas maravilhosas informações sobre um órgão tão importante que é o nosso cérebro. Como mantê-lo mais saudável, né, com mais qualidade de vida, foco, memória. Então eu me chamo Vanessa, eu sou gestora do Supera, Farroupilha, então uma escola de ginástica cerebral. A minha carreira já é de longa instância dentro da educação e o que me trouxe, né, nessas questões de ginástica cerebral foi porque eu trabalhei muito tempo, né, dentro da educação, dentro da sala de aula, e eu percebi o quanto as crianças estavam precisando, né, de treinos, de estímulos cognitivos para poder manter mais o foco e a atenção. E uma visão também que eu percebia muito assim em sala de aula e dentro, né, do meio escolar, é que as crianças acabavam sendo diagnosticadas de uma forma errada, né, principalmente com o TDAH. E aí, eu percebendo tudo isso, o que acontecia? Vamos dar medicação, né? Leva pro médico e tal, e não se achava outra válvula de escape. E eu perceber tudo isso, eu ficava pensando e incomodada, porque quando a criança toma a medicação, muitas vezes rouba a infância delas, né? Então, elas ficam meio robotizadas, perdem um pouco daquela alegria que toda criança ao natural tem. E aí eu fiquei, né, pensando, pesquisando como é que a gente podia promover, né, o foco, a atenção, a agilidade de raciocínio dessa criança de uma forma que não tivesse que intervir com medicação. Mas eu quero deixar bem claro aqui, né, que existem situações e situações, né? Tem crianças que é extremamente importante intervir, né? Buscar um profissional da área, um médico para entender o que está acontecendo, né? Não substitui o tratamento médico, Exato. né? Só agrega. Agrega. Exato. Então, o meu propósito foi esse, né? Então, e eu percebi assim que com a ginástica cerebral, as crianças começaram a ter mais foco, concentração, conseguiram se manter de uma forma mais leve, né, dentro de uma sala de aula, ou até mesmo fazer os temas em casa com mais energia. E aí foi que eu consegui trazer o Supera aqui para nossa cidade, né? Já faz 4 anos que a gente tem a escola e a gente não atende só as crianças, mas foi o viés que promoveu com que eu trouxesse e buscasse essa metodologia maravilhosa. E quais as faixas etárias que vocês atendem, que o Supera atende? O Supera atende de 4 a 104, eu sempre brinco, né? Porque no momento que você tem um cérebro, né, funcionando, a ginástica cerebral sempre é muito benéfica. Porque o que é a ginástica cerebral? É como se fosse o nosso corpo. A gente faz ginástica, né? Busca exercícios físicos, fazer pilates e tudo mais para manter um corpo mais ativo, flexível, fortalecido. E o nosso cérebro não é diferente. Então, a ginástica cerebral, através de novidade, variedade e grau de desafio crescente, a gente vai treinando e ajudando essa pessoa, né, esse aluno, a criar novas conexões neurais. E através das novas conexões neurais, que a gente consegue ter um cérebro mais fortalecido, um cérebro mais pensante, mais criativo, mais leve, diferente do que muitas vezes a nossa rotina, né? Então hoje eu atendo as crianças a partir de 4 anos, com o Brincar para Aprender, crianças a partir dos 6 anos, com o propósito de potencializá-la
potencializar habilidades como foco, concentração, agilidade de raciocínio, criatividade e também habilidades socioemocionais que são fundamentais, né? Que é a questão de saber ganhar, saber perder, esperar a sua vez, respeitar a opinião do outro, se respeitar, diminuir a ansiedade, né? Que a ansiedade está muito em alta. E aí, a pessoa que treina, né, estuda conosco, consegue criar essas novas conexões e melhorar muito a questão da saúde mental e da qualidade de vida, porque começa a ter melhores resultados no seu dia a dia. Então, a criança nos estudos, o adolescente para conseguir passar melhor no vestibular, no Enem, diminuir o branco, o adulto para ter melhor alta performance, pensar fora da caixa, ter novas ideias, diminuir a ansiedade, porque a gente tem uma vida muito corrida, estressante, e os 60 mais, que a gente chama com muito carinho, né, as pessoas mais idosas, a questão de prevenir demências, né, postergar sintomas, e que é algo bem, bem importante, e que muitas vezes, né, quem tem mais idade não procura, porque eu sempre brinco, né, a demência, ela não dói. Então, quando a gente vê, já passou muito tempo, e aquela perda de memória, né, recente, a questão do raciocínio muito lento, parece bobagem, mas pode ser sintomas de algo muito sério aí na frente. Então, o Supera trabalha com todas essas áreas aí da vida. E dentro das demências, entre as doenças tipo Alzheimer e outras doenças mentais? Sim, tudo que prejudica, né, a questão das habilidades cognitivas não funcionarem como normalmente deveria funcionar, né, como a memória, a agilidade de raciocínio, o viso espacial, a questão, né, de atravessar uma rua e ter cuidado, de não bater numa panela muito quente, de lembrar que tomou medicação, porque às vezes acontece, né? Se ele tá com alguma demência, toma medicação mais de uma vez. Então, quem tem, né, os papais e mamães em casa, os vovôs, observem como está sendo a rotina deles. Ou muitas vezes eles vêm e contam várias vezes a mesma história, prestem muita atenção, ou lembram muito do passado e não conseguem lembrar o que aconteceu ontem, o que almoçou, o que jantou. Isso são sintomas já, né, de que é extrema importância buscar, então, um profissional da área, né, um neuro, enfim, e vir conosco, porque assim, pode ser que a pessoa pós-pandemia tenha tido algumas situações muito delicadas, porque o Covid Mexeu muito, né? tem trazido assim muitas situações delicadas, principalmente com a questão da memória. Eu vejo bastante, Vanessa, o sentido de esquecer coisas básicas, tipo, fechei a porta, tranquei o carro, coisinhas básicas, assim, né, do dia a dia. O gás também, né? Nossa, isso é muito sério. Tipo, preparar um alimento e acabar esquecendo o fogão aceso. Sim. Também eu escuto bastante isso. Essa rotina de não lembrar dela, né? De coisinhas simples. Também faz parte do que entraria também como opção fazer ginástica pro cérebro. Porque o que acontece? Quando a gente tem esse esquecimento, se fala de memória recente, tá? É uma informação recente, não é lá do teu passado, da tua infância, é agora. Então quer dizer que teu foco e tua atenção não estão aptos para isso, porque o que mantém a informação no nosso cérebro, né, na nossa memória, é o foco e a atenção. A partir do momento que eu prestei atenção naquilo, a informação ficou na minha memória. E o que eu tenho percebido muito, principalmente pós-pandemia, né? As pessoas virem se queixar que a memória não tá fluindo muito bem. E isso eu tô falando de pessoas de 29, 30, 40, 50, 60, 70 e aí por diante. E aí o que acontece? A gente precisa, é uma habilidade, a gente precisa resgatar. Então, através da ginástica cerebral, que a gente promove no Supera, a gente resgata gigantemente.
porque daí, a partir do momento que a minha memória começa a fluir melhor, eu consigo me sentir mais seguro no meu trabalho, nas minhas tarefas em casa, até em relacionamento. Eu atendi uma moça outro dia, jovem, ela disse, eu vim te procurar, olha que situação, porque o meu marido me fala as coisas e eu digo pra ele que ele não falou. Pensa a situação, né? Daqui a pouco acontece aí uma separação, um divórcio, por condições que, na verdade, está sendo da saúde mental da pessoa, entendeu? Então, tem que se dar a importância, porque, assim, a gente sem memória, memória é nossa identidade, é nossa liberdade. Pode ser que a gente lembre de toda a nossa história desde a infância, mas a gente também precisa desligar o gás. A gente precisa lembrar de olhar dos dois lados para atravessar a rua. A gente precisa manter a autonomia, que normalmente, a partir dos 70, 75 anos, é que a gente começa a identificar se realmente a pessoa está com Alzheimer ou não. Porque às vezes as pessoas dizem, meu Deus, né, estão lá com 62 anos, será que é Alzheimer e tal? Aí, dependendo da situação que vem, né, a gente sempre orienta para buscar o profissional, mas a maioria das vezes não é. Sabe por quê? Porque além da pandemia, nós temos a rotina, né? A rotina é um veneno para o nosso cérebro. E aí, o que acontece? A rotina faz com que o nosso cérebro fique no automático. Automático não presta atenção. E aí, a gente acaba tendo esses esquecimentos muito seguidos. E aí a gente fica estressado, perde muito tempo para procurar, né, a chave, o celular, ou enfim, onde estacionei o carro, às vezes acontece, né? Acontece, ou às vezes, será que eu mandei um e-mail para o cliente? Em outras condições, inclusive dentro do nosso profissional. E além da questão da memória, a gente trabalha muito a questão de pensar diferente. Pensar fora da caixa, conseguir identificar resultados aonde muitas vezes a gente acha que não tem. Dentro do Supera, da metodologia, a gente ajuda muito na questão de trabalhar o raciocínio lógico, a agilidade nas respostas, porque não adianta. A gente vive num momento onde nós recebemos uma turbulência de informações. A tecnologia tem prejudicado muito como o nosso cérebro funciona. E a gente nem se dá conta disso. E quando vê, desencadeia uma síndrome do pânico, uma ansiedade, uma depressão. Então, a gente tem que cuidar muito com o que a gente assiste, o tempo que a gente fica na frente da tecnologia, o quanto isso nos influencia, porque isso realmente está trazendo resultados muito negativos na qualidade de vida das pessoas. E nem se falando em crianças, né? Então, hoje em dia, as crianças estão muito dispersas, porque realmente a tecnologia traz coisas que faz com que o cérebro deles produzam muito hormônio da felicidade. E aí, esses hormônios faz com que eles queiram sempre um pouco mais. Porque como dentro da metodologia Supera, nós temos a neurociência como base, a educação e a aprendizagem, dentro de todos esses programas e jogos, tem neurocientista por trás também, para entender como é que eu vou cativar essa pessoa para assistir cada vez mais. E se os pais, né, não se derem conta disso, os nossos filhos estão gerando, né, uma ansiedade, síndrome do pânico, não consegue se concentrar na sala de aula. E bem precoce, né? Perde muita energia, porque o cérebro está borbulhando. E para onde está indo essas informações todas, né? E aí, o que acontece? Na hora de estudar, ele não consegue se focar. Né? Na hora de fazer o tema, tá com preguiça, de manhã não consegue acordar. E olha que bacana, o Supera, ele consegue resgatar tudo isso.
trazer com que essa criança consiga ter mais foco, concentração, agilidade no raciocínio, mais energia, né? Muitas vezes trabalhar a questão da autoestima. Então, tudo isso a gente vai trabalhando dentro da E esses são os escola. materiais didáticos, um dos materiais que você costuma utilizar? Isso, a gente trabalha com 6 ferramentas dentro do método, né? Então, este maior aqui, ele é o ábaco, ele é um instrumento milenar de cálculo do Japão. Com ele a gente trabalha muitas habilidades. Às vezes as pessoas dizem, mas eu não sou boa de matemática, né? Mas não precisa ser bom de matemática. A partir do momento que você consegue trabalhar com ábaco, você fica ótimo, não bom. Porque é uma forma prática e gostosa de fazer. Mas além, né, da parte do raciocínio lógico, agilidade de raciocínio, a gente consegue trabalhar muito foco, concentração, a questão de diminuir a ansiedade, porque a gente consegue desfocar das coisas que acabam promovendo ansiedade na nossa vida. Então, uma ferramenta maravilhosa. Depois a gente tem os jogos, né, que é a parede colorida, a questão de trabalhar também com ábaco, a gente trabalha com neuróbicas, que são exercícios diferentes da rotina. Então, por exemplo, escovar os dentes com a mão não predominante, ler uma frase de trás para frente, buscar um caminho diferente, né, para ir para a padaria, para o mercado. Isso tudo é neuróbica, né? Para que serve uma neuróbica? Para ativar o nosso cérebro, acordar ele. E outra ferramenta que a gente usa também são dinâmicas em grupo, porque a gente trabalha muito a parte socioemocional. Então, a questão de autoestima, autoconfiança, resultados, compartilhar. Então, tudo isso é trabalhado, né, nas dinâmicas em grupo. A gente tem também o Supera Online, que é uma plataforma onde o aluno baixa, né, no celular, tablet, computador, e ele pode, então, através de jogos online, treinar seu cérebro para ter melhor memória, raciocínio e todas as habilidades que eu venho trazendo aqui hoje compartilhando. E questão dos livros, né? A gente tem o livro Abrindo Horizontes, que também trabalha todas essas questões. E como é que é o nome desse? Eu adorei esse aqui. Ele é a torre vertical. Torre vertical. A proposta dessa torre é tirar a argola por completo. Eu achei muito legal. Bem difícil, confesso. A gente muda para a palavra desafiador, né? Desafiador, exatamente. O nosso cérebro, ele já não gosta muito de pensar, né, Júlia? Aí a gente vai dizer, não, isso aqui é difícil para a pessoa. Sim, já nem olha, né? Não, foi muito desafiador para mim, verdade. E eu vejo tanto que antes de ter agenda eletrônica, ter tudo mais, eu gravava muito facilmente os números de telefone. Celulares, telefones convencionais e tudo mais. Agora, eu sei os dos meus filhos e do meu esposo. E olha lá, e né? o meu ainda, né? E olha lá. Mas é como a gente acaba acostumando o nosso cérebro a não ser utilizado, né? Exato. E isso é muito desafiador, porque desde os tempos primórdios, o cérebro ele já vem condicionado a não pensar. Por quê? Naquela época, se o homem pensava, ele gastava energia. E gastando energia, ele tinha que sair para caçar, para comer, entendeu? Então, o cérebro já era bem inteligente naquela época. Hoje, não mudou isso, né? Então, por isso que muitas vezes ele adora uma zona de conforto, não quer saber de pensar por causa disso. Na questão de sobrevivência. Mas hoje, na era que a gente está, a questão de sobrevivência é pensar. Mas aí tem que ser informações, o pensar de uma forma com qualidade. Porque nós temos muitos históricos, né, de questões de doenças mentais. Isso está muito sério, o número gigante de pessoas tomando medicação por causa disso. A infelicidade, o vazio, e questões, né, que muitas vezes não se consegue dar conta emocionalmente e que são muito sérias e que, querendo ou não, a medicação acaba não curando. Não, ela só trata. Isso só trata dos sintomas praticamente. Ela ameniza os sintomas,
mas ela te mantém, né, com os sintomas e, no caso, ela ameniza os sintomas, mas não te trata, né? Exato. E daí tu tem que procurar um recurso, terapias e outros meios, né, pra te tratar os sintomas. Sim. E aí o que que acontece? Pode te manter dependente também, né? O remédio, no Sim, caso, te manter dependente, né? As medicações, sim, a gente torna dependente porque é um resultado que está trazendo imediato, não está exigindo tanto Não. da gente. Mas, a partir do momento que a gente promove alguma coisa diferente, uma terapia, uma ginástica cerebral, a gente está criando novas conexões neurais. E aí que é o pulo do gato, né? É aonde traz a saúde para você. Mas precisa ter essa disponibilidade. Muitas vezes as pessoas não fazem porque não têm o conhecimento. E que coisa boa podermos estar aqui na TV Cidade hoje, né, Júlia? E poder compartilhar com todos vocês essas informações. Então, quanto mais conhecimento tivermos sobre, né, saúde mental, qualidade de vida, prevenção de demência e tudo mais, melhor e mais fácil vai ser para curar ou para, né, postergar alguns sintomas que essas doenças acabam trazendo. E tornar também uma vida mais leve, feliz, né? Criar objetivos também para essa vida. Sem depender de remédio. Exatamente. E sabe que um número muito gigante de pessoas vem até a mim que já toma remédio. E uma das condições delas é: eu não quero mais tomar. Então, como é que eu oriento? Então, vamos agregar com a ginástica cerebral e conforme o tempo que tu vai treinando, tu vai sentindo, volta ao teu médico e aí com o teu médico tu vai se organizando aí na dosagem da tua medicação. Mas já tive, assim, pessoas com ótimos resultados na vida delas, sabe? Questão de depressão, de ansiedade. Claro, eu sempre explico para o aluno, 50% supera, 50% você. Porque como é uma ginástica cerebral, precisa do empenho do aluno para poder ter o resultado. Mas como são atividades bem diferentes, desafiadoras, o aluno gosta de fazer, né? E sempre tem uma recompensa, porque o nosso cérebro ele precisa de recompensa. E aí isso faz com que promova aquele gostinho de quero mais. Então, isso é bem, bem importante. Em termos de, até da minha área, eu percebo bastante que as pessoas precisam, quando elas chegam até mim, elas precisam sentir aquela motivação para continuar, para ver uma possibilidade, né? Então, assim, eu vejo e sei também que o movimento tem que partir da pessoa. Sim. A gente tem a ferramenta, né? A gente tem a opção de uma solução, digamos assim, mas se a pessoa não estiver disposta a se desempenhar, ou até tem uma analogia que eu costumo usar, que a chave, a maçaneta tá só no lado de dentro, eu posso bater, eu uso bastante com os meus clientes, posso bater, se você não quiser abrir a porta para mim, eu não vou entrar. Não tenho como fazer nada, mas tudo depende da pessoa, né? Se motivar, criar aquela vontade de melhorar os padrões mentais, a qualidade da sua vida. Então, recursos a gente tem, né? Sim, nossa, e como? Se as pessoas, quando quiserem, a gente tem muito a oferecer. Um grande desafio é a gente dar o primeiro passo, né? Porque sair da zona de conforto é uma grande questão, assim, do ser humano ai, tá ruim, tá difícil, tá numa deprê, não tem resultados positivos na vida, nem financeiro, nem no trabalho, relacionamentos, com filhos, né? E aí o que acontece? Einstein já dizia, se eu quero resultado diferente, eu preciso fazer diferente. Então a minha dica hoje parem e avaliem como está a vida de vocês, os resultados que vocês vêm colhendo, porque o que acontece? Tudo que a gente vem fazendo repetidamente
traz o resultado repetidamente. Uhum. Então, se eu quero ter um resultado diferente, eu preciso fazer diferente. E muitas vezes, sozinho, é mais difícil, é mais demorado. Muitas vezes a gente acha que não tem solução, mas tem, né? Ali da torre tem solução. Tem solução. Isso a gente ajuda muito as pessoas a entenderem. E a gente está aqui à disposição para isso, né, Juliana? Para a gente poder contribuir com o desenvolvimento de vocês, conseguirem ter uma vida com mais qualidade, com mais resultado, mais feliz, mais leve, porque tudo que a gente, né, pensa, sente, se torna ação. Vocês têm que parar e pensar o que eu mais estou pensando hoje em dia, aonde, né, meu cérebro está focado. E aí, o que isso traz para mim? Felicidade ou tristeza? Como eu posso fazer para me desvincular? Porque o que acontece? O nosso cérebro, ele não consegue desvincular o que é real do imaginário. Então, por exemplo, não pensa num elefante rosa, né? Isso é de praxe. Não tem como não pensar, a gente pensa. Mas o importante é a gente ter a consciência de não deixar o cérebro conduzir a nossa vida, de sermos mais inteligentes que ele, né? Porque se a gente deixar, ele nos conduz como ele achar que deve ser. E aí, no entendimento de como funciona nosso cérebro, a gente consegue melhorar e mudar muita coisa. Mas, de novo, precisa de ajuda, muitas vezes de profissional, né? De terapia, de atividades de ginástica para o cérebro, trocas de experiências, sair dessa zona de conforto, senão não tem como a gente mudar, não. É mais desafiador, né? E eu vejo em mim a importância que fez quando eu decidi buscar ajuda. Né? Porque a gente é humano, nós somos seres humanos. Sim. Então nós temos questões que vão surgindo no decorrer da nossa vida que muitas vezes a gente não encontra saída. Pensar fora da caixa, né, Vanessa? Nossa, a gente não encontra saída. Não. Então quando a gente vai em busca do profissional que possa, né, nos auxiliar, fica mais fácil. Não tem que ser aqueles anos de sofrimento, anos de questões não elaboradas. Pode ser muito rápido. E pra mim foi muito mais rápido a minha melhora. Lógico, eu tenho muito ainda que, né, vivendo e aprendendo, Sim, né, e elaborando e ressignificando e tudo mais. Mas eu vejo o quanto é bom poder contar com profissionais para agregar na nossa vida, né? Com certeza, com certeza. No início desse ano eu recebi uma mãe do lar, né, de casa, enfim, era uma profissional excelente, sempre estava no mercado de trabalho, e aí chegou lá seus 50 e poucos anos e não tinha mais o porquê ela trabalhar, né, pra ganhar, enfim. E aí fez essa escolha e ficou em casa, o marido trabalhava fora, a filha já estava grande e tal. Ela chegou num estado para mim, porque o que acontece? Quando a gente faz algumas escolhas, a gente entra numa rotina e aí a gente tem muita perda. E a gente começa a se sentir inútil, né? Abaixa a nossa dopamina, noradrenalina. E ela estava numa situação assim muito delicada. Em 3 meses de ginástica cerebral, ela já tinha retomado as atividades dela, que, né, ela faz ainda, né, biscoito, coisas para vender, inclusive ela trouxe lá na escola, uma delícia. Ela retomou a ginástica cerebral, a ginástica corporal, né, fazer academia, tá? Inclusive ela faz antes de vir para a escola lá com nós. Já tá mais motivada, mais feliz, com mais energia. E o dia que eu recebi ela só chorava. A querida só chorava, não achava o fundo do túnel, não queria, né, não conseguia sair daquele, eu digo, é um nó, né, que acaba se formando. Então, aos pouquinhos, dentro da ginástica cerebral, ela conseguiu, né, separar, entender como fluir melhor na vida dela. E hoje ela está muito mais positiva, mais feliz, participa de eventos sociais. Então, sim, a ginástica cerebral traz
ótimos resultados para a vida de vocês, sendo da criança, do jovem, né, do adulto, do 60 mais. Eu convido quem quiser vir conhecer a escola. Eu ia te perguntar se tem alguma dinâmica, alguma coisa que você ofereça para as pessoas conhecer o teu trabalho. Claro, porque assim, quando a gente fala de supera ou ginástica cerebral, às vezes as pessoas acham que é para ir cansar o cérebro, né? Mas não é, é bem oposto, tá? A gente ensina a descansar. E eu quero convidar, né, todo mundo que tá aí, que lembrou que o filhinho não tá muito focado na escola, que o adolescente aí tá meio revoltado, né? Ou um adulto que tá querendo ter melhor resultado financeiro, profissional, 60 mais aí que quer prevenir, né, as demências e manter o cérebro mais ativo, manter a sua independência, que muitas vezes não se para pensar, mas isso é muito importante. Podem agendar uma aula lá conosco, né? Nessa aula a pessoa vai entender melhor como funciona o método, conhecer todas as ferramentas que a gente usa, os temas que a gente também usa dentro das aulas, conhecer a escola e entender realmente como o Supera, a ginástica para o cérebro, é benéfica em todas as áreas da sua vida. Eu sempre digo para as pessoas que o Supera, né, a ginástica cerebral, ela transforma vidas. Porque a partir do momento que tu consegue pensar diferente, ter uma mente mais leve e descansada, mais focado nos detalhes, as coisas começam a fluir melhor e ter melhores resultados. Então eu convido você que está aí nos ouvindo, pode vir conhecer a nossa escola aqui na nossa cidade e agendar a sua aula. Ela é exclusiva e gratuita. Vanessa, para encerrar, eu quero agradecer. Quero dizer que esse programa foi muito prazeroso para mim, ter a tua presença e poder contribuir, né, com nossos telespectadores e o pessoal que nos segue a TV, né, nas redes sociais da TV Farroupilha. E eu deixo a palavra final para ti, para encerramento. Que bom! Quero agradecer a oportunidade, também foi maravilhoso estar compartilhando essas informações. Muitas vezes as pessoas não têm, né, o acesso, às vezes nem para buscar. É um trabalho de formiguinha, mas que as pessoas que são atingidas com essa, né, esse pontinho de luz, eu digo, estão colhendo ótimos resultados. Então a minha dica é: olhem para dentro de vocês, avaliem como vocês estão e sim, tem como melhorar, tá bom? Só procurar a gente. Então podemos encerrar. Eu deixo aqui a minha gratidão por vocês estarem conosco e um beijo até o próximo programa.